Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e esse vídeo aqui não é um vídeo informativo. Eu gosto muito de contar histórias também, né, de falar aí sobre os acontecimentos do futebol, histórias do futebol, então eu decidi criar essa playlist aqui chamada Arquivos da Bola, né? Tem alguns vídeos antigos, mas eram vídeos assim com uma outra pegada. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a história do Edinho, né, o filho do Pelé, goleiro do Santos. Só que eu vou me atentar, né, eu vou apenas focar a parte dele dentro das quatro linhas, quando ele foi jogador e também foi quando ele foi técnico, né? Então aquelas situações que ele atravessou extra-campo, né, problemas com a justiça, eu não vou abordar aqui, né? Eu vou falar do Edinho como jogador e também sobre a curta passagem dele, né, a curta carreira dele como treinador. E se vocês gostarem, né, do vídeo, gostarem da história, né, vocês deixam aqui nos comentários aqui, deixa o like, que daí eu posso estar trazendo outras histórias, né, da década de 90, anos 2000 também. Eu estou planejando aí fazer um vídeo falando sobre o Campeonato Brasileiro de 94, aquele regulamento confuso, né? Explicando aí para vocês como é que foi aquele regulamento. E também estou aceitando sugestões, né? Se vocês tiverem aí ideias assim, de novos vídeos como esse aqui, de temas para esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários também que a gente faz aí na medida do possível. Mas então vamos começar a falar do Edinho, né? De como ele surgiu no Santos, como foi a carreira dele como jogador, né? E também a curta carreira dele como técnico, né, os times que ele passou. Bom, o Edinho, né, o nome do Edinho é Edson Schoib Nascimento, ele nasceu em 27 de agosto de 1970, poucos dias depois, né, do final da Copa de 1970, aqui o pai dele foi coroado rei do futebol, né, foi a Copa que consagrou o Pelé de uma vez por todas, né, aquela conquista do Brasil no México. Então o Edinho ele nasceu poucos dias depois da Copa do Mundo. E apesar de ter sido filho aí do maior ícone do futebol brasileiro, quiçá do futebol mundial, o Edinho ele começou a jogar futebol tarde, né? Ele viveu no exterior, estudou muito, né? Antes de começar mesmo a jogar futebol. Então, diferente da maioria dos jogadores, ele não começou desde criança, pequenininho, jogando futebol. Ele começou a iniciar os treinamentos mais tarde. E foi justamente no Santos, né? No time que o pai dele, né, foi rei. E aí ele começou a treinar no gol, para desgosto do pai, né? O Pelé, na época, deu algumas entrevistas assim meio amargurado, né? Falando da escolha do filho, né? Justamente o gol, né? E na época também foi tema de muita reportagem e tal. Foi até comercial, né? Foi tema de um comercial lá da patrocinadora do Santos, da Unicor, né? Que fizeram um comercial do Pelé tentando fazer um gol no Edinho. Eu só não lembro se ele conseguiu fazer o gol ou não, mas eu lembro que no final do comercial tinha o Dondinho, que é o pai do Pelé e avô do Edinho, né? Aplaudindo os dois da arquibancada. Muito bacana esse comercial, para quem quiser depois ver, ó, só procurar aí no YouTube. Mas então o Edinho começou a treinar no Santos, né? Ele no início dos anos 90, depois ele saiu, né? Foi jogar na Portuguesa Santista, também teve uma rápida passagem pelo São Caetano e voltou ao Santos em 1994. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, né? Para vocês entenderem melhor qual foi o contexto que o Edinho foi alçado a titular do Santos, né? Bom, em 1993, o goleiro titular do Santos era o Sérgio Guedes, né? O Sérgio Guedes, para quem não sabe, é o treinador aí, treinou o Água Santa, ano passado treinou a Portuguesa Santista. Ele era goleiro titular do Santos, né, em 93, saiu, foi para o Goiás, entre o primeiro e o segundo semestre de 93, né, aquele intervalo entre o estadual e o brasileiro. E aí para o segundo semestre de 93, o Santos trouxe o Veloso, isso mesmo, o goleiro Veloso, né, que era do Palmeiras, foi emprestado ao Santos, né? O Veloso era titular do Palmeiras em 93, acabou ali sofrendo uma contusão logo no começo do Campeonato Paulista, né? Foi substituído pelo novato Sérgio, o Sérgio entrou muito bem no gol do Palmeiras, e aí quando o Veloso se recuperou da contusão, o Sérgio tinha assumido de vez a posição de titular. Então, no segundo semestre de 93, o Veloso foi jogar o Campeonato Brasileiro pelo Santos. Então o Veloso foi titular do Santos no segundo semestre de 93. Em 94, o Veloso volta ao Palmeiras, né? E aí o Santos tem que sair em busca de um novo goleiro. E os dirigentes do Santos foram até Pernambuco buscar no Santa Cruz um goleiro chamado Gilberto. Hoje ele é preparador de goleiros do Guarani. E só que o Gilberto ele já tinha defendido São Paulo, já tinha jogado pelo Sport, né? Só que o início da passagem do Gilberto no Santos foi muito infeliz e ficou marcado por uma falha assim terrível. Logo, acho que no seu primeiro ou segundo jogo pelo Santos, um clássico contra o São Paulo, um jogo debaixo de muita chuva, né?
gramado do Morumbi muito castigado. E o primeiro gol do São Paulo venceu por 2-0, e o primeiro gol do São Paulo foi assim um lance muito infeliz, né? O Juninho, o paulista, que na época era só Juninho, chutou fraco da entrada da área, né? Aquele chute que chuta mais chão do que bola. E o goleiro Gilberto, né? Ele tentou até a imagem o print aí do lance aí na tela. O Gilberto, ele tentou se abaixar para encaixar a bola acabou passando por debaixo das pernas dele e entrou, né? Daí aquele lá foi o primeiro gol do São Paulo, né? O São Paulo depois venceu por 2-0. No jogo seguinte, se não me engano, foi contra o Ituano. O Gilberto também voltou a ter uma falha. E aí, o técnico Serginho Chulapa, então, decidiu trocar, né? Tirar o Gilberto e dar uma oportunidade, então, pro filho do rei, né? Pro Edinho, no time titular do Santos. A estreia do Edinho foi no jogo contra o Santo André. O Santos perdeu por 1-0, porém, o Edinho aí teve uma boa atuação, né? Teve uma atuação destacada. E aí depois também teve uma outra boa atuação num clássico, um jogão de bola, né? A vitória do Santos por 4-3 sobre o Corinthians, né? E o Edinho também teve uma atuação muito destacada naquele jogo, e aí se firmou de vez na posição de titular. O Edinho seguiu como titular do Santos em 94 e 95, né? Tendo feito parte daquele time que foi vice-campeão brasileiro em 1995, né? Inclusive o Edinho também teve boas atuações em alguns jogos lá daquele Brasileirão, e também foi titular em 1996. Apesar de boas atuações, ele nunca chegou a ser assim, um goleiro, estar entre os top goleiros do Brasil na época, né? Sequer foi chamado para a seleção brasileira, e a mídia, né, a imprensa esportiva, o considerava apenas um jogador mediano, né? Então, apesar de ser filho do Pelé, como jogador, o Edinho era considerado apenas mediano. E ele começou a perder espaço no Santos em 1997, quando o Santos trouxe o Zete, né? O Zete que se consagrou no São Paulo com 2 títulos da Libertadores, 2 títulos mundiais. Em 1997, no começo de 97, se transferiu para a equipe do Santos, né? Inclusive sendo campeão do torneio Rio-São Paulo. E foi aí que a carreira do Edinho, né, começou mesmo a declinar lá. Ele ficou sem espaço no Santos. Em 1998 e começo de 99 jogou pela Ponte Preta. E em meados de 1999, né, naquele intervalo entre o estadual, que era no primeiro semestre, e o Campeonato Brasileiro no segundo semestre, ele então decidiu encerrar a carreira de jogador, né, e disse que ia estudar e cuidar dos negócios, né? Então, o Edinho então parou de jogar futebol profissional em 1999, relativamente até cedo. E aí depois teve todos aqueles problemas que eu não vou citar aqui. E em 2015 ele voltou ao mundo do futebol, mas dessa vez para ser técnico. Ele foi convidado então pelo presidente do Mojimirim, o Rivaldo. O Rivaldo o convidou para ser técnico do Mojimirim em 2015, né? Para dirigir o time durante lá o Campeonato Brasileiro. Só que a passagem pelo Sapão durou apenas 4 jogos, né? O Edinho acabou empatando 2 jogos, perdeu 2 e acabou sendo demitido. Em 2016, no ano seguinte, assinou com o Água Santa, né? Ele tinha um contrato até a Série A2 de 2017, mas a passagem dele também por Diadema se resumiu a 9 jogos, né? Só que ele não vinha mal, ele até fez um bom trabalho no Água Santa. Ele conquistou 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Esses resultados foram pela Copa Paulista daquele ano de 2016, né? Só que daí, por divergências com a diretoria, acabou deixando a equipe do Diadema. No mesmo ano, né, ele foi contratado pelo Tricordiano. O Tricordiano é um time da cidade mineira de Três Corações, onde o Pelé nasceu. Só que no time do Tricordiano a sua passagem se resumiu a 2 jogos e ele perdeu os 2. E aí esse foi o último time que o Edinho dirigiu, né? Então tá aí um rápido resumo, né, da carreira do goleiro Edinho. Espero que vocês tenham gostado, né? E como eu falei no começo, se vocês gostaram, se vocês quiserem mais vídeos como esse, contando histórias, né? Deixa aqui nos comentários aqui que eu vou pesquisar e vou trazer mais histórias para vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima. Valeu!